Olá, galera. Na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho, revisar um pouquinho, estudar um pouco sobre matéria, o que é matéria, as substâncias puras, simples, compostas, misturas homogêneas e heterogêneas. Então, bem rapidinho, a definição de matéria. Matéria é tudo o que ocupa lugar no espaço, tem volume, ó, extensão, e tem massa. Então, se tiver massa e tiver volume, é matéria. Então, pegar, por exemplo, esse canetão aqui, ele tem massa. Se eu colocar na balança, ele vai pesar alguns gramas e ele ocupa um lugar no espaço aqui, ó. Então ele tem volume, massa sobre volume e densidade. Então ele tem massa, ocupa lugar no espaço, é matéria. A matéria ela é classificada porque a gente sabe que a matéria é formada por substâncias. As substâncias são formadas por elementos, os elementos formados por átomos. E aí a gente chega lá no átomo de novo. Mas assim, esse canetão é formado por substâncias. Tem uma mistura aqui. Plástico, corantes, tintas, tem um monte de coisa. Então, essa classificação começa, ó, substância pura. Substância pura é aquela que está sozinha. Então, vamos imaginar o ar atmosférico. Não, o ar atmosférico não é um exemplo, porque ele tem uma mistura de gases, né? Realmente. Eu vou pensar, então, se eu tirar um gás desse ar atmosférico, o oxigênio, colocar dentro de um cilindro de gás. Então, lá dentro só tem gás oxigênio. Ah, legal. Então ele está puro. Ele está sozinho? Ah, então tá. Então, se eu tiver o gás oxigênio sozinho no recipiente, eu vou ter isso aqui, ó. O2. Gás O2. Ah, tá. Quando eu pego um extintor de incêndio, o extintor de incêndio ele tem CO2. Lá dentro só tem CO2. É o pó químico. Ah, está sozinho? Tá. Está sozinho. Quando eu pego, por exemplo, água destilada. Água destilada é água pura. Água destilada é água sozinha, pura, não é água da torneira. A água da torneira não está sozinha, ela tem cloro, tem flúor, tem sais minerais, não é sozinha. Eu falo da água destilada, água pura. Ah, tá, então substância pura é aquela que está sozinha. Então, se eu tiver oxigênio sozinho, se eu tiver gás carbônico sozinho, se eu tiver água sozinha, são substâncias puras. Ah, primeiro ponto, tem que estar sozinha. Agora, para ser simples ou composta, eu tenho que dizer o quê? Quantos elementos tem? Ó? O2, só tem O. H2, só tem H. Cl2, só tem Cl. Ozônio, lembra do ozônio, o gás ozônio, na camada de ozônio? Só tem O. São substâncias puras, simples. Ah, mas se eu juntar os dois? Não, se juntar os dois não é mais pura. Para ser pura tem que estar sozinho. Sozinho, sozinho, sozinho. Aí aparece aqui, ó, uma letra só, pura, simples. Uma letra só, pura, simples. Agora, se eu tiver água destilada, o que ela é? Substância pura. Sim, ela está sozinha. Mas por que ela é pura composta? Porque ela tem dois elementos, H, O. Por que o CO2, ó, o CO2 do extintor de incêndio tem gás carbônico puro, gelo seco. Ah, tá, então ele é puro. Tá. Mas por que é composto? Ah, porque tem dois elementos, C, O. Então, primeiro, substância pura está sozinha. Se for uma letra só, ela é simples. Se forem duas ou mais letrinhas, dois ou mais elementos, ela é composta. Agora, se eu misturar os dois, daí virou misturar os dois, misturou os dois, é mistura. Então, aqui, uma substância, aqui eu tenho duas ou mais substâncias. Fácil, ó. Então, se eu tiver água da torneira tem duas ou mais substâncias. Água, sais minerais, flúor, cloro. Ah, então é uma mistura. Se eu pegar o ar atmosférico, tem gás carbônico, tem oxigênio, tem vapor d'água, tem nitrogênio. Mistura. Ah, então tá. Então, se eu tiver duas ou mais substâncias misturadas, ó, mistura. Se eu tiver uma só, ela é pura, sozinha, pura. Agora, se eu tiver uma mistura de água e sal, peraí, professor, água e sal? Água e sal, o sal dissolve na água. Então, é uma mistura que eu não vejo, eu não consigo ver o sal dissolvido. Ah, e se eu tiver o ar atmosférico aqui, ó, o ar atmosférico eu não consigo ver. Eu sei que tem gás carbônico, eu sei que tem oxigênio, eu sei que tem vapor d'água, mas eu não consigo ver. Então, é uma mistura homogênea. Eu não consigo ver. Ó, um aspecto. Ar atmosférico. Água mineral, eu não consigo ver os sais minerais. Eu sei que tem, mas eu não consigo ver. Agora, se eu pegar uma mistura heterogênea, eu vou ter dois ou mais aspectos. Água e óleo.
Água e óleo, ó. Duas ou mais substâncias, água, óleo. E eu consigo ver os dois? Sim, água, óleo. Água e areia, ó. Água e areia, tem duas substâncias, então é a mistura. Por que é heterogênea? Porque eu consigo ver água, óleo, água, areia. Ah, que legal! Então, ó, se eu colocar aqui como exemplo, ó, ar atmosférico. O ar atmosférico é uma mistura homogênea. Se eu colocar aqui como exemplo, água mais areia. Pronto, ó. Água e areia, mistura heterogênea. Água e... o ar atmosférico, mistura homogênea. Então é bem tranquilinho, ó. A matéria, tudo que ocupa lugar no espaço, possui massa. A matéria é formada por substâncias. Essas substâncias podem ser puras, né? Quando elas estiverem sozinhas. Se as substâncias estiverem misturadas, a gente chama de mistura. Misturadas, mistura. Então eu vou ter substâncias puras simples, ó, uma letrinha só, um elemento só. Pura composta, duas ou mais letrinhas, dois ou mais elementos. Mistura homogênea eu não consigo ver, ar atmosférico. Água da torneira, eu não consigo ver o flúor lá dentro. Não consigo ver o cloro lá dentro, é uma mistura homogênea. Agora, heterogênea, água e areia. Se eu botar sal em excesso, ó, eu falei aqui, ó, água e sal em excesso, quer dizer que vai sal para o fundo. Né? Então, estou vendo? É mistura heterogênea. Tem água, tem sal dissolvido e tem sal em excesso. Então, água, sal, que eu não vi, mas o excesso eu vi. Então, eu vi, então é heterogênea. Então, dentro disso aqui, a gente pode, por exemplo, fazer um exercíciozinho bem típico assim de prova, de vestibular, que é perguntando quantas substâncias tem e quantos aspectos eu vejo, quantas coisas eu vejo. Assim, ó. Por exemplo, vamos lá. Vou imaginar que eu tenho aqui água, sal em excesso, eu vou botar gelo também, eu vou botar álcool, eu vou botar um pouquinho de açúcar, eu vou colocar areia. Tá bom, né? Tá bom. Tá. Aí ele pergunta assim, ó, quantas substâncias? E ele pergunta também quantos aspectos. O que você vê? Quantas coisas você vê? Então, vamos lá, mais fácil. Quantas substâncias? Tem água? Tem. Tem sal? Em excesso? É sal, né? Tem gelo? Peraí, mas gelo não é água? Então não vai contar de novo, a água já foi. Tem álcool, tem açúcar e tem areia. Então, ó, água, líquida, gelo. Sal, álcool, açúcar, areia. Vamos botar aqui 5 substâncias. Agora, quantas coisas eu vejo ali? Então, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar? Vamos desenhar aqui. Ó. Primeiro você põe água. Tá. Aí você dissolve o sal, que você não vê, está dissolvido, mas ele falou que tinha excesso. Onde é que fica o excesso? No fundo. Agora você está vendo. Ó. Você vê a água salgada, uma coisa só, e vê o sal no fundo. Aí você resolveu colocar o gelo. Você está vendo ele. Você está vendo. Não é uma substância a mais, mas você está vendo. É um aspecto. Ó. Aí tem álcool, dissolveu. Tem açúcar, dissolveu. Tá, mas como é que eu não sei que ele vai para o fundo? Ele não falou excesso, ele só botou açúcar, o açúcar dissolve. Se tivesse em excesso, seria o quê? Fundo. Tá. Aí ele falou também que tinha areia. Areia. Vamos fazer areia assim, bolinhas, ó. Que areia é diferente do sal, né? Então vamos fazer bolinhas aqui. Pronto. Agora o que a gente está vendo? Vendo aqui, ó. Estou vendo o gelo. Estou vendo a água salgada com açúcar e álcool. É uma coisa só. Eu não estou vendo o álcool lá dentro, não estou vendo o açúcar lá dentro. E tem mais areia e tem mais o excesso do sal. Ó, eu estou vendo 4. Aí o cara pergunta, isso aqui é homogêneo ou heterogêneo? Está na cara que é uma mistura heterogênea. Né? Eu estou vendo um monte de coisa. Se passou de um aspecto, eu estou vendo 2 ou mais, é heterogêneo. Então, para essa aula de hoje, essa diferenciação entre misturas homogêneas e heterogêneas, numa próxima aula a gente vê a separação de misturas. Filtração, decantação, destilação, esses processos mais comuns de separação de misturas. Beleza, galera? Tchau para vocês, até a próxima.